Buenas, pessoal! Começamos o Cine Oficina 15 e o episódio de hoje tem como tema A Era do Entretenimento Só Começou. Prepare o seu texto. Na verdade, eu acho que a Era do Entretenimento nunca terminou, tá? Mas agora ela vem com mais ênfase, porque a internet está extremamente forte, a internet entra na casa das pessoas via televisão, os jovens principalmente veem a internet na televisão direto e smartphones e laptops e agora televisão via jovens é o lugar para fugir dos breaks comerciais, tá? E como já se sabe, a web hoje está brigando com a TV fechada, ela já ultrapassou, quer dizer, está brigando, eu sempre me engano, desculpe pessoal, ele está brigando com a TV aberta, já passou a TV fechada, certo? Então, o entretenimento vem com tudo, certo? E aí alguns podem pensar assim, principalmente a grande gama dos escritores, contistas, romancistas que estão com a gente. Então esse episódio não é para mim, eu vou sair, vou para a piscina, vou tomar um sorvete. Errado. De onde saem a grande parte das webséries? De onde saem as séries de Netflix, Amazon Prime e tudo mais? Eu vou mostrar para vocês aqui que grande maioria sai de obras literárias, correto? Então, os nossos amigos da literatura têm que ficar muito ligados nisso. Também vou mostrar para os roteiristas que o campo de trabalho dos roteiristas vai se ampliar cada vez mais. E o pessoal da web ainda mais. Por quê? Porque hoje o único grande fenômeno que a gente tem na web nacional, que eu considero, é o Porta dos Fundos. A gente tem um ou outro mini case, tá, de conteúdo de entretenimento, tá? Mas fenômeno mesmo é o Porta dos Fundos. O que significa isso num país de 211 milhões de habitantes? Nada. Então, o que eu peço para vocês, meus amigos roteiristas, meus amigos escritores e meus amigos criadores de conteúdo? Prestem muito atenção nesse episódio, porque hoje a gente não vai falar de técnica, mas nós vamos falar de oportunidade que está batendo na porta de vocês. Meu nome é Marcelo Pino, eu sou diretor de criação, eu sou criativo, eu sou roteirista e diretor de cena. Tenho dezenas de comerciais premiados nacional e internacionalmente e tenho curtas criados, produzidos e também premiados internacionalmente. O que interessa é o nosso tema de hoje, que é entretenimento. Vamos a ele, tá? Primeiro, eu vou fazer uma colinha aqui, tá? Para chamar a atenção de vocês de uma coisa muito importante, tá? Antes de a gente entrar fundo no tema, tá? Eu quero falar de uma questão muito importante. A gente vai trabalhar com vocês para que vocês comecem a chamar a atenção de produtoras, de empresas de streaming, para que vocês comecem a produzir na web e comecem a chamar a atenção de marcas. Mas vamos falar primeiro desses dois tópicos que eu falei. Produtoras, empresas de streaming e coisas mais ligadas ao entretenimento maior, né? Até mesmo TV fechada. Por quê? Até isso é interessante, vocês talvez saibam, né? Existe uma cota que as TVs fechadas, e principalmente as TVs internacionais que atuam no Brasil, né, as marcas internacionais, as TVs estrangeiras, elas precisam ter uma produção nacional, um percentual de produção nacional, né? E o que a gente vê no History e em outras televisões, tá? Em outros canais de TV,
é uma produção nacional bem fraquinha, tá? O que significa? Se vocês fizerem roteiros mais legais, se tiverem argumentos, histórias, narrativas mais interessantes, esses produtores, esses canais vão começar a olhar para vocês. Antes de vocês se atirarem loucamente a uma oportunidade como essa, eu quero falar algumas coisas para vocês tomarem cuidado. Outro dia eu vi na internet uma autora, se eu não me engano, de um livro, onde parece, pelo que eu entendi, porque eu não fiquei muito tempo olhando também, mas parece que ela assinou um contrato que ferrou com a vida dela. Parece que agora todas as obras são da produtora ou do canal de TV, ela está precisando entrar com advogados, isso porque ela era uma autora relativamente iniciante, que estava tendo sucesso e não tomou cuidado no primeiro contato, tá? Então o que eu quero dizer? Antes de assinar esse contrato, vocês têm que entender o quê? Tá? Se for uma produtora, ou mesmo se for uma TV, porque às vezes tem os intermediários entre os canais, tá? Isso já aconteceu até com um amigo meu. Eu participei de uma produção que era para um canal de TV aberto. Os caras fizeram todo o piloto e na última hora não aconteceu nada, foi horrível. Então, antes de entrar nisso, pesquisar muito bem a solidez da produtora, tá? Então, vocês têm que entender que ver se essa produtora tem condições de produzir a obra de vocês, número 1. Ver se ela já produziu alguma obra. Ver o contato que ela tem com o canal ou com a plataforma de streaming que ela pretende colocar a tua produção. Então, entender o quanto o projeto que tu vai entrar é sólido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Entender que quais as condições que serão produzidas, ou seja, quem vai ser o diretor, se esse diretor é bom, se ele já dirigiu alguma coisa, ver o que ele já dirigiu, quais são os atores que vão trabalhar, tá? Qual é a experiência desses atores, qual é a visão do diretor em relação à tua obra. Por quê? Porque aí tu vai ver a margem de risco que tu vai ter. E também entender o quanto tu vai poder atuar em termos de vetar ou não no processo, tá? Porque tudo isso tu vai ter que entender se tu queres ou não participar do que eles estão te oferecendo. É uma escolha, tá? Muito se fala até mesmo do Tarantino, tá? O Tarantino, o primeiro filme que ele dirigiu foi Cães de Aluguel, mas antes ele vendeu 2 roteiros, tá? Para caras pesados, que obviamente eu não vou me lembrar. O meu diretor vai botar aqui os 2 filmes e os 2 diretores, tá? Eu vi um dos filmes, eu gostei do filme, eu não me lembro o nome do filme. Mas, acho que um dos filmes foi dirigido pelo Oliver Stone, tá? Eu consigo lembrar da trilha do filme, não consigo lembrar do nome. Bom, ele não gostou da leitura que os diretores fizeram, tá? Só que eram 2 caras ferrados de Hollywood, tá? E ele precisava de dinheiro para quê? Porque ele era um cara que trabalhava numa locadora de vídeos no fim do mundo e precisava de dinheiro para lançar o Cães de Aluguel, que era o filme que ele entendia que ia estourar a banca, tá? Então ele fez isso. Ele fez uma negociação com ele mesmo. Então essa negociação vocês também podem fazer, entendendo os riscos, tá? Mas então, é disso que eu estou conversando com vocês, tá? Que vocês devem ver todo o cenário que está apresentado para vocês
entender os riscos, mas o que que acontece? Ele sabia que a obra dele ia sair, tá? No caso aqui no Brasil, muitas vezes a obra não sai e tu não recebe. E aí não valeu de nada a tua negociação, tá? E muitas vezes a obra não sai, tu não recebe e tu perde os teus direitos. Então tu tem que ver todas as cláusulas do teu contrato, até mesmo para, por exemplo, botar assim, ó, se a obra não sair, os direitos voltam para mim, mesmo que eu receba, por exemplo. Tem várias coisas que tu pode colocar no teu contrato, tá? Onde tu precisa te proteger, certo? Para que tu não caia numa roubada. Por quê? Ah, só tem gente má nesse meio. Todo mundo é bandido e do outro lado só tem mocinho. Não, não é isso. É que no meio do cinema também tem muita gente sonhadora. Tem muita gente que acha que vai conseguir e às vezes não consegue. E às vezes fica no sonho. Então não significa que a pessoa é má. Significa que a pessoa tem um sonho e ela não consegue realizar. E às vezes esse sonho tem a ver com o teu livro, tem a ver com a tua obra, tem a ver com o teu roteiro. E aí tu fica pelo caminho junto com o cara. Tá? Então, muito importante, marinheiros de primeira viagem, tomem cuidado quando vocês executarem o melhor texto da vida de vocês junto com a gente, e aí alguém se interessar em fazer um filme, e alguém se interessar em fazer uma série, uma websérie, mesmo que seja uma websérie, em ter, no mínimo, uma segurança jurídica, tá? Então tá avisado para vocês aqui, certo? E agora a gente vai começar um pouco a esmiuçar o que está acontecendo nesse mercado, tá? Para vocês começarem a entender que a nossa intenção é, primeiro momento, dar uma base absurda de narrativa para os 3 segmentos, literatura, roteiro e criador de conteúdo na web. Por quê? Porque é daqui que tu vai para a próxima fase, os 3, tá? E ao mesmo tempo, a gente quer dar uma visão das oportunidades que estão se abrindo, tá? Para que tu tenha uma chance maior de vingar. E daí tu diz assim, tá, mas eu sou escritor. Ok. Tem um vídeo triste do cara Caio Fernando Abreu, graças a Deus, eu lembrei do nome. Eu sou horrível para lembrar. Ele era um escritor maravilhoso, tá? E aí tem um vídeo, tá? Que ele diz assim, eu tenho esse vídeo, tá? Um dia eu posso mostrar para vocês. Eu não mostrei ainda para não desanimar o pessoal, mas eu acho que é uma realidade que a gente tem que entender. Certo? E eu que escrevo, eu não desanimo. Eu entendo que isso acontece. O Caio Fernando Abreu, ele está dando uma entrevista e ele diz assim, um dia eu estava morando em Londres e eu estava indo para o meu trabalho. E o trabalho dele era o quê? Lavar prato em Londres. E aí ele diz assim, aí eu paro na livraria e eu vejo o meu livro entre os mais vendidos. Então eu fico pensando assim, num cara que é escritor, está em Londres, para numa livraria, vê o livro dele entre os mais vendidos e dali ele vai lavar prato. É complicadíssimo isso, tá? Mas a gente tem que entender que essas coisas acontecem. Porém, se a gente começa a entender que hoje o mundo nos oferece mais oportunidades, a gente vai usar o nosso talento, a gente vai usar o nosso conhecimento, vai se aprimorar e vai escrever o melhor texto da nossa vida numa obra. Beleza. Depois, a gente pode ver as oportunidades, por exemplo, que a web nos oferece e fazer com que esta obra apareça mais e fazer com que
nós, como autores, ou a nossa obra, tenha mais relevância e aos poucos a gente consiga ter o reconhecimento, tanto de crítica como financeiro, para que a gente consiga viver do nosso ofício, que é escrever. Tá? Essa é a nossa busca. É a nossa busca para a literatura, a nossa busca para o roteiro e a nossa busca para o criativo de conteúdo, certo? Então, o que a gente faz primeiro aqui, tá? Para não dizer que o Marcelo é um cara que diz assim, ah não, o Marcelo está falando que a era do entretenimento porque ele inventou da cabeça dele e porque ele acha legal isso. Não. Eu vou colocar uma lista que vai começar a passar aqui e vai passar alguns cartazes de obras que se tornaram ou filmes ou minisséries recentemente, correto? E aí vocês vão começar, no mínimo, a dizer assim, não, Marcelo tem uma certa razão, ok? E eu fiz uma pesquisa no Google de 3 minutos. Imagina se eu fizesse uma pesquisa mais profunda. E eu fiz essa pesquisa de 3 minutos intencionalmente. Porque se em 3 minutos eu encontro essas obras, imagina se eu procurasse mais. Ok? E eu peguei um escritor, tá? Que eu não li, e a intenção não era essa. Mas vejam só, o escritor Harlan Coben, que escreveu os livros Não Contem a Ninguém, Silêncio na Floresta, O Inocente, entre outros vários, ele vai, tá, para a quarta obra que vira uma minissérie, tá, e parece que foi lançada recentemente, chamada Cilada. Então, se tu tem uma batida interessante, se tu tem uma linguagem interessante, e se tu tem uma narrativa que encanta as plataformas, tu acaba sendo muito buscado por elas. E aí se abre um campo rico para ti, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo só, e devem ter vários, tá? Eu nem tô falando, porque aí que tá, eu podia trazer o Stephen King, mas daí era chovendo molhado, correto? Então eu quis trazer um recente que está tendo uma minissérie lançada para dizer assim, olha, ele já está indo para a 5ª minissérie dele. Então, uma coisa que eu coloco aqui, mas é importante, tá? E isso, o Vargas Llosa disse, o Stephen King disse, eu costumo dizer, é o quê? Que tu tem que escrever a partir da tua verdade, e a tua verdade vira ficção. Então, eu acho que falta na literatura brasileira, tá? Até mesmo para ela se tornar mais internacional, esta coisa da trama policial, do suspense, do psicológico. Mas tu tem que buscar isso na tua verdade. O Maurício Meirelles, com Cidade de Deus, e o José Padilha, com Tropa de Elite, eles fizeram isso. E os filmes que eles fizeram foram para o mundo. E foram um sucesso. Ou seja, eles trouxeram a visão brasileira para perseguição, para o crime, para a trama, certo? Não precisou ter, por exemplo, perseguição de carros explodindo, etc. E era a verdade deles. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer cópias desses filmes. Mas é interessante que este tipo de filme eu sinto falta, esse tipo de roteiro eu sinto falta no Brasil. Eu acho que a gente devia buscar mais isso. E mais para frente eu vou falar um pouco disso. Em outros episódios eu vou falar um pouco desse tipo de abordagem, que eu acho que é uma abordagem que hoje tem um espaço muito grande. Mas vocês só devem fazer se for a verdade de vocês.
O Kibiloco, por exemplo, não fez isso e arrebentou a web com uma outra abordagem, tá? Mas todo grande roteiro e toda narrativa tem espaço. E a web é um espaço de oportunidade absurda. Tem um curta, tá, que eu adoraria trazer para vocês. Mas como ele tem 15 minutos, tá? Ia ficar muito chato, tá? Então esse é um curta que eu vou trabalhar no momento em que eu tiver mais tempo com vocês. Ele se chama, e eu sugiro que vocês procurarem, tem na web, tem no YouTube. Quando vocês entrarem no YouTube para seguir o nosso canal, vocês procuram lá o curta Tarantino's Mind, tá? E aí que eu falo de oportunidade, tá? O que eu quero dizer? Por exemplo, o escritor que está começando, independente da idade, escreveu um curta legal, se junta com uma galera que produz vídeo e filma esse curta. Ou então faz uma produçãozinha caseira e lê esse curta de uma maneira legal, numa meia luz, etc. Tem N formas de fazer. Mas voltando ao Tarantino's Mind, a história que eu sei é que dois caras que roteirizaram e filmaram, tá? Com um curta que eles colocaram na web, eles explodiram no mercado. E naquele momento se tornaram os caras do momento. Tá? Se tornaram os caras, foram procurados por produtoras, etc. Tá? É a história que eu fiquei sabendo. Então, procurem Tarantino's Mind no YouTube. Eu acho o roteiro brilhante, tá? A execução é maravilhosa. Tem um ou outro ponto que eu poderia discutir com vocês, tá? Só que daí vem uma teoria que eu tenho, e alguns diretores com quem eu converso também tem essa teoria, tá? Qual é a minha teoria? Eu vou explicar para vocês. A minha teoria é que todo filme, seja comercial de TV, seja curta, seja média, seja longa, ele começa uma tragédia. Ele começa errado. Ele começa horrível, tá? E aí, por melhor que seja o roteiro, tu me entrega o teu roteiro, eu pego o meu roteiro e o filme começa horrível. E aí, tu começa a acertar aquele roteiro, que é um roteiro lindo, que é um filme horrível, escolhendo o ator certo, a locução certa, o figurino certo, pensando 1000 vezes como vai ser a reação daqueles caras, desenhando as cenas, e a cada passo que tu vai dando, tu vai salvando aquele filme. E aí tu torna aquele filme ou maravilhoso, ou ele permanece um filme horrível. Então, na minha cabeça, esse é o processo, tá? Então, para mim, todo o processo de produção de um filme é quase o salvamento de um filme. Tu está salvando um filme, tá? Da tragédia, tá? Então, é a maneira que eu vejo, tá? Tanto que eu faço muito planejamento antes de filmar, e quando o filme é mais complexo, eu procuro desenhar as cenas, tá? E quando eu tenho... E outra coisa, independente do que eu estou filmando, se eu estou filmando mesmo um comercial, eu não quero atitudes atuadas, eu quero naturalidade. Então, eu estudo como tirar naturalidade dos atores. Então, isso é uma função do diretor, muitas vezes. Porque dificilmente o ator, principalmente no Brasil, e agora os atores vão querer me dar um tiro na cara, eles entendem isso, certo?
É impressionante algumas coisas, e isso é cultural, tá? Eu tenho 2 vídeos, talvez um dia eu tenha um espaço e um tema para trazer isso, mas eu tenho 2 vídeos, um de um ator e outro eu não sei, talvez seja um diretor, tá? Que ele diz assim: só ator ruim atua. Só ator ruim chora na cena. Então isso é muito interessante falar. Ele explica que tu não atua, tu tem que viver a cena. E é exatamente isso, tá? Claro que muitos de vocês, se vocês estudarem a história dos grandes diretores como Hitchcock e etc., vocês sabem que eles cometiam alguns absurdos, tá? No set de filmagem. Hoje, os diretores não podem fazer isso e eu acho que eu nem faria, tá? Porque não é do meu perfil. Mas, mesmo assim, tu tem que buscar condições em trabalhar a psique do teu ator de uma forma que não seja invasiva nem negativa, mas que tu tenha que trabalhar a psique do teu ator para que ele te dê aquilo que tu busca, tá? Tem uma produtora, se eu não me engano, eu acho que ela é sueca, e que fez diversos clipes maravilhosos, tá? De uma galera top, e que também por uma época fez coisas muito legais, tá? De coisas de comercial, mas comerciais bem diferentes, porque na gringa o comercial ele é visto como entretenimento. E é isso que a gente deveria fazer aqui. Tanto que eles têm uma campanha para MTV gringa. Eu acho que o nome é Yuka Brothers. É maravilhosa. O nome dessa produtora é Tractor, tá? Tem uma produtora Tractor aqui em São Paulo, mas não é essa, tá? Essa aí é da Suécia. E os caras utilizam artifícios muito interessantes para tirar expressões naturais dos atores, tá? Então, isso que é importante um diretor saber. Esse é o processo que eu entendo na produção de um filme, tá? Vejam esse curta, ele é muito legal. E um dia, quem sabe, a gente vai conversar sobre ele, tá? Voltando, entendam que a web é um espaço para fugir dos breaks, isso eu já comentei, é um espaço que é para entretenimento. Um dia o YouTube disse que ali não ia ter comercial, hoje é cheio de comercial, então tu tem que pagar uma graninha para não ter comercial, né? Tudo bem. E entendam que assim, ó, roteiristas e escritores, a intenção ali na web é vocês trabalharem conteúdos autorais e começarem a ter mais relevância. Então o escritor não vai deixar de escrever, mas ele vai procurar pensar, depois de escrever uma grande obra, ver como ele vai levar essa obra para a web. Para quê? Para ganhar visibilidade. Por quê? Porque o escritor vive de um público também. Até o Stephen King fala muito bem sobre isso. Então, quanto mais público tu tiver, mais relevância tu vai ter no meio literário e até nesses meios que vão querer a tua obra, que a tua obra vire filme, por exemplo. O roteirista também vai ganhar relevância como esses caras que eu falei que fizeram curta e depois todas as produtoras queriam eles, as TVs fechadas, os streamings. Então tu vai abrindo as tuas portas, tá? Já os caras de conteúdo, eles podem criar conteúdos como um porta dos fundos, e quando eu digo como um porta dos fundos, não é em termos de produto. Ah, eu vou criar esquetes de comédia. Não, não é isso. Tu vai criar um canal
de conteúdo dentro da tua verdade. Mas não podcast, não mais do mesmo. Tu vai fazer algo que vai entreter as pessoas, diferente, novo, que não existe, a partir da tua criatividade. É disso que eu estou falando. E daí, com o tempo, as marcas vão começar a te procurar para patrocinar esse teu conteúdo. E um dia as marcas vão começar a te procurar para criar conteúdo proprietário para essas marcas. Porque um dia, e não vai demorar muito, as marcas vão começar a entender que se elas não tiverem conteúdo proprietário, elas vão falir de tão caro que vai ser conseguir um lead ou conseguir vender um produto na internet. Porque cada vez vai ficar mais caro fazer mais do mesmo. Certo? Então, se vocês começarem a compreender esse ecossistema, e que esse ecossistema ele é extremamente acessível para quem dominar a narrativa, vocês estão 3 passos à frente. Lembrando, acho que a maioria sabe, talvez alguns não saibam, o Kibe saiu do Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos começa a trilhar um caminho diferente, começa a oferecer uns produtos diferentes, mas mesmo assim a gente não sabe para onde ele vai. Ele vai, eu digo, Porta dos Fundos. O Kibe eu também não sei para onde ele vai. Além disso, antes de eu entrar nos outros caras que eu vejo fazendo conteúdo muito legal, tá? Eu queria lembrar também como o Porta dos Fundos era competente em fazer conteúdo para as marcas. Eu vou lembrar de 2, mas eles fizeram vários, tá? Teve aquele sketch para Coca-Cola, o sketch do nome. Teve o sketch do Danette, né? Aquele potinho de chocolate, etc. Era maravilhoso aquilo. Eles falavam 50 vezes o nome do Danette, mas de uma forma muito engraçada. E o que eu fico embasbacado, é bom esse termo, assim, é um termo cinematográfico, eu fico embasbacado, é que as marcas não se deram conta que o caminho é esse. É tornar o produto um personagem. Quando o produto se torna um personagem, tu engaja mais, tu fideliza mais e tu vende mais. Mas tudo bem. Então, assim, esse é o caminho dos criadores de conteúdo, tá? Os roteiristas e os os roteiristas e os literatos, o caminho é outro. Certo? Mas de quem eu estou falando também que pelo menos eu identifico que são muito legais. Talvez tenham outros, tá? Eu não sou o cara que vê toda a internet e sabe assim, a internet, toda a internet brasileira, os caras são esses. Mas assim, eu gosto muito dos caras do Choque Cultural e junto com eles, e volta e meia eles trabalham junto, pelo menos o Daniel Furlan, é o que é o criador do Irmão do Jorel, tá? Que é o Juliano Henrico. Talvez eu erre algum nome, tá? Mas o pessoal do Choque Cultural, se eu não estou enganado, é o Daniel Furlan, o Raul Jequer, o Caíto Mainier e o Leandro Ramos. Eu acho que são esses, tá? E o criador do Irmão do Jorel, que é o embaixador de Honduras, inclusive, é o Juliano Henrico, tá? Geralmente, onde precisa conteúdo legal, esses caras estão ali. Quando a MTV Legal foi vendida para uma nova MTV, que é a que está no ar hoje, no final dessa MTV Legal, acho que é no último mês, nos últimos 2 meses, a MTV Legal não tinha dinheiro para nada, tá? Daí eles contrataram o Daniel Furlan e o Juliano Henrico, que se tornou o embaixador de Honduras, e os caras faziam uns programas bizarros,
era o último programa do mundo, alguma coisa assim, tem na internet. E eles entrevistavam os câmeras da MTV. Eram uns programas muito engraçados, tá? Eles iam no almoxarifado da MTV e viam, quem vai ser demitido, e daí não tinha ninguém no almoxarifado, porque o almoxarifado tinha todo mundo sido demitido. Cara, era muito bizarro. E o que eu quero trazer com isso? A galera produtora de conteúdo, ela não precisa ter muita verba. Ela precisa ter grandes ideias e entender como ela vai engajar o seu público. Tu não precisa só fazer podcast, tu não precisa só fazer reaction. Tu pode fazer coisas mais legais, desde que tu domine a narrativa. Entendeu? Sai entrevistando o cachorro da tua rua. Sai entrevistando a árvore da tua rua. Desde que tu tenha um conceito e tenha uma narrativa por trás disso. Aí vai ser interessante. Ok? Então tu pensa assim, tu vê choque cultural, o Furlan já está no Porta dos Fundos, os caras estavam na MTV, tu vê milhões de produtos de conteúdo com os mesmos caras, só existem eles no Brasil? Por quê? Porque tem um canhão que é a web e a juventude de hoje está produzindo muito pouco ou está produzindo óbvio. E aquilo que eu falei, lá atrás tinha história, uma ideia, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, mas não tinha um canal. Hoje tu tem um celular na mão, tu tem um canal, mas tu não tem uma ideia na cabeça. E onde tu vai trabalhar as tuas ideias? Em primeiro lugar, tu vai trabalhar as tuas ideias numa oficina e tu vai estruturar as tuas ideias a partir da narrativa. Então vocês estão perdendo tempo. O espaço está aí, o canal está aí. Na minha geração, tu tinha que ter dinheiro. Tu tinha milhões de ideias, mas tu não tinha dinheiro, tu não tinha canal. Por quê? Porque para botar no canal, tu precisava ter uma baita de uma produção. Hoje tu não precisa. Então, e a mesma coisa, o roteirista é a mesma coisa o escritor. O escritor, ele tem um movimento mais complexo. Por quê? Porque a obra dele é literária. Então, depois de escrever uma grande obra, ou depois de ele escrever um grande curta, ele tem que entender como ele vai se sentir bem para levar isso para a web. Ou ele tem que encontrar um parceiro para levar isso para a web. Então, esse é o caminho do escritor. Mesmo assim, ele deveria pensar nisso. O roteirista é diferente. O roteirista ele tem que escrever um grande roteiro, mas, teoricamente, ele já está dentro de um universo de produção que deveria pensar em produções acessíveis, que é o que eu trouxe naquele episódio do Bruxa de Blair. Os caras escreveram um roteiro acessível, produziram, só que eles produziram brilhantemente. Eu também trouxe um exemplo que eu escrevo roteiros, que na verdade eu escrevo curtas que se transformam, e daí eu vejo assim, esse curta, na verdade eu escrevo contos, e daí eu olho para aquele conto, como eu também trabalho com produção, eu olho esse conto e digo assim, esse conto aqui daria um curta bem barato, e daí eu transformo ele num roteiro. Né? Então, o roteirista, a partir do momento que ele começa a dominar a narrativa, ele começa a se envolver mais com a produção, ele consegue produzir grandes narrativas acessíveis. E isso eu trabalhei muito quando eu trouxe o episódio dos vídeos curtos. E eu ressaltava bastante isso. Como é que tu faz narrativas inteligentes, instigantes, sem muita produção? Mas vocês têm que utilizar um canal que é absurdo, que é a web. Então eu falo da Bruxa de Blair, eu trago o exemplo do Tarantino's Mind, e como é que tu pode começar a estruturar melhor as tuas possibilidades de se destacar?
dominando muito a narrativa, trabalhando melhor as suas referências, vendo bem alguns segredos que pessoas mais experientes podem te passar. E aí tu vai produzir um produto que vai chamar a atenção dos outros. Isso é muito importante, mas tu tem que produzir. Então, isso é um processo que tu pode fazer sozinho ou tu pode fazer em grupo. Em grupo é mais divertido, né? O canal está na tua frente. Então, é interessante entender que, além de tu ter a oportunidade, o caminho até a oportunidade, ele é interessante, rico e divertido. Isso que é legal. Tu não vai ficar quebrando pedra e sofrendo. Claro, tu tem o sofrimento da criação, da dúvida, mas ao mesmo tempo tu vai estar vendo muita coisa legal, tu está vendo ideias interessantes e o desafio faz parte do criativo. O criativo gosta de desafio. Então é muito importante assim, ó. Os três podem trabalhar com projetos autorais, tá? Em níveis diferentes e com intenções diferentes. E, principalmente, o escritor deve trabalhar com projeto autoral. O roteirista pode optar em trabalhar no projeto autoral, um projeto mais focado em marcas. E o criativo de conteúdo também. Ele pode fazer o seu porta dos fundos, seja comédia, seja suspense, seja o que for, ou pode trabalhar um conteúdo para marca. Eu vou trazer até uma outra visão para vocês entenderem como há oportunidades, tá? Vamos pensar no pessoal de stand-up, tá? E aqui a gente entra com a visão da alavancagem, que é um termo muito em voga do pessoal do empreendedorismo, startups do mundo. O pessoal do stand-up, e eles podem me corrigir se eu estiver errado em certa forma, tá? Eles estouram nos palcos, eles aparecem bastante na web, tá? Não sei até que ponto eles conseguem performar, tá? Seja num canal, eu sei que, suponho eu, eles devem ter um ou outro patrocínio. Por exemplo, o Igor Guimarães faz parte de um canal do Guaraná Antártica, tá? Então ele deve ter um cachê interessante ali, tá? Mas não sei o quanto eles conseguem alavancar isso, tá? Por exemplo, o quanto eles poderiam alavancar se eles tivessem um canal como se fosse um programa por exemplo, eles criassem um canal no sentido de um porta dos fundos dele, que toda semana eles lançassem uma sketch deles e tivesse milhões de views. Isso, na minha opinião, seria alavancar um stand-up, tá? Não colocar trechinhos de shows, tá? Isso para mim não há uma criação. Para mim até mata um pouco o show dos caras, é a minha opinião, tá? E aí eu quero fazer um contraponto um pouco com o passado, mas que eu acho que é relevante, tá? Para vocês entenderem aonde eu quero chegar. E não há uma crítica ao cara do stand-up. Eu acho que ele está fazendo a história dele, e cada um faz a sua história. O que eu estou tentando trazer aqui é uma visão, tentar ampliar o universo do stand-up, tá? Onde ele não precise colocar os trechos do show dele. Até porque alguns passam a se limitar a comentários da plateia. E isso, para mim, diminui o comediante, tá? Porque parece que o comediante é um comentarista, é quase um reaction, minha opinião. O que eu quero trazer aqui? O Seinfeld, muitos conhecem o Seinfeld, outros que não conheçam, até tem no Netflix, e é um programa de humor antigo americano. Mas o Seinfeld,
ele era um cara de stand-up, que explodiu no stand-up. E num determinado momento, com o poder que ele ganhou nos palcos, né, de visibilidade, de domínio de plateia e tudo mais, ele foi para a TV. E aí ele criou o programa dele. Por quê? Porque ele dominava a narrativa. E ficou décadas no ar, lá no topo do Ibope. E hoje ele é um dos humoristas mais ricos que tem nos Estados Unidos. Tá? Então isso é alavancar, é essa alavancagem que eu estou falando. Tá? Então hoje ele faz um outro programinha que não é de humor. Inclusive, outro dia eu vi uma minissérie de entrevistas dele que era Seinfeld, Coffee and Cars, alguma coisa assim. O nome eu errei, mas é essa mistura, porque ele sempre ia buscar uma pessoa com um carro antigo e eles iam tomar café, tá? E eram umas entrevistas muito legais, porque ele é um cara muito inteligente. Então, assim, é esse tipo de alavancagem que eu estou dizendo. O cara chegou num determinado ponto de relevância que ele pôde criar o programa dele. Mas ele não foi assim, eu vou buscar um diretor, o diretor vai mandar em mim, o diretor vai criar o programa. Não. Ele criou o programa que ele queria, ele escrevia o programa, ele mandava em tudo. Por quê? Porque ele dominava a narrativa. E ele se tornou um dos caras um dos comediantes mais ricos dos Estados Unidos. Então, o que eu quero dizer assim, até para um cara de stand-up dominar a narrativa é importante. Torna ele um cara diferenciado. Tem uma cena maravilhosa que a Aguilera vai tentar beijar ele num tapete vermelho. Ele não deixa ela beijar ele, porque ele não conhece ela, a Cristina Aguilera. Ela vai beijar toda emocionada, tipo, vou conhecer o Seinfeld, deixa eu te dar um beijo. Eles, não, obrigado, valeu. Cara, é horrível a cena. É vergonha alheia total, assim. Então, o que eu quero dizer aqui é assim, ó. O poder da narrativa te dá uma independência extraordinária, certo? Que aí, mesmo que tu tenha, claro que tinha um diretor ali, etc. Mas ele era a mente por trás daquilo ali. Então, vejam, na literatura, tá? Há uma possibilidade de tu ganhar relevância via web. Tem formas, é um pouquinho mais complicado, mas existe possibilidade. Porém, não adianta. Primeiro tu tem que construir bons contos, boas obras ou uma grande obra para daí ser passível de ganhar relevância na web. Roteiro é mais fácil. Se tu começar a fazer curtas, se tu começar a fazer esquetes, daqui a pouco tu não faz curta, tu faz esquetes, na web tu pode te tornar relevante para produtoras, tu pode ganhar uma relevância de diversas formas. E alavancar, seja a tua carreira, alavancar o teu nome, pode alavancar um caminho independente, a escolha é tua. E o criador de conteúdo é a mesma coisa. Tu pode criar o teu canal, tu pode criar o teu nome, tu pode trabalhar para empresas, mas o caminho é entretenimento. Senão tu vai ser mais do mesmo e tu tem prazo de validade. Isso foi o que a gente viu hoje, tá? E a gente viu que até o cara que faz stand-up, ao dominar a narrativa, ele vai crescer. Então até mesmo o criador de conteúdo, se colar num cara de stand-up, tu vai ajudar muito ele. Certo? Então, o que a gente viu hoje foi a grande oportunidade que está na tua frente. Porque é uma oportunidade que está em todos os celulares, em todos os laptops e, acima de tudo, está na TV da galera. Tá? Porque a web está brigando com a TV aberta, já está em segundo lugar, passando a TV fechada.
Então, este foi o episódio de hoje. E no próximo episódio eu vou trazer mais escritores de sucesso e os seus segredos. Vamos junto. Até lá!